Hoje é dia 8 de novembro de 2013. Estamos conduzindo a entrevista com o senhor Wilson Ribeiro. Welson Ribeiro Borges. Seu Welson, o senhor entrou na Escola Técnica de Goiânia em que ano? Em 1951. E qual era o curso que o senhor... É o curso de eletrotécnica. Era ainda o ginásio industrial? Ele era o curso industrial básico, que correspondia o curso ginasial. E como é que era organizado esse curso? Esse curso era organizado assim. Cada aluno passava por uma das profissões que existia lá, que são as oficinas. No início ali tinha a alfaiataria, tinha a eletrotécnica, tinha a oficina de enrolamento de motores e enfim, a parte de motores elétricos. E depois tinha a tipografia e depois a parte de encadernação. Então ali, assim você trabalharia em cada oficina. Bom, vou continuar descrevendo quais eram. Tinha a marcenaria, a carpintaria e a oficina mecânica. Tinha a oficina de torneiro e tinha a oficina de serralheiro. E tinha a fundição, onde se fundia todos aqueles ferros para serem trabalhados. Jogava-se naquela fundição a matéria-prima, e aquilo ali em alta temperatura se fundia e caíam nas formas, e essas formas eram então esfriadas e ficaria o ferro, o que nós chamamos o ferro 1000 ou ferro gusa. E deixa eu ver o que mais. Então, se está faltando, eu não estou lembrando. Se eu faltei alguma. Então, a forma e o modelo, como se fazia, era o aluno faria um exame de admissão, como se faz hoje um exame de admissão para entrar numa faculdade. Lá se fazia um exame de admissão. E cada aluno tinha que ter um tutor, uma pessoa responsável por aquele aluno. E os que passassem nos primeiros lugares ganhariam a bolsa para o internato. Eu ganhei essa bolsa para o internato, tinha passado em 5º lugar. Peguei essa bolsa do internato e fiquei ali 4 anos estudando internamente, né? Só saía da escola para dar um passeio, para ir ao cinema, normalmente o Santa Maria, e a gente ia para o Santa Maria, assistia lá uma fita lá e voltaria para a escola. E 6 horas se fecharia
você fechava as portas da escola técnica. E assim, ali dentro daquele dormitório, onde se abrigava 100 estudantes, 100 internos, é uma sala muito comprida, onde se colocava camas do lado esquerdo e do lado direito. E de um lado se colocava também os armários, os armarinhos, para que cada estudante tivesse ali um lugar para se guardar os seus pertences particulares. Então, cada um tinha um cadeado para poder abrir. Mas nisso aí tinha os colegas que recebiam de casa doces, bolos, afinal, que as suas mães, as mães de cada aluno, dos novatos principalmente, recebiam doces e coisa. Então o aluno que recebia aquilo ia imediatamente guardar naquele armário e trancava a chave. Então tinham os especialistas, os colegas especialistas, inclusive eu, nós achávamos um jeito de abrir o cadeado e afanar o doce do nosso colega novato. Então a gente pegava aquilo, ia para a cama mais tarde, né, enquanto o guarda-noite estava dormindo, nós íamos comer aquele doce, aquela guloseima que a mãe do colega novato tinha trazido. Então tinham alguma molecagem. Então aquela molecagem era aquela farra danada, né? E depois que a gente comia, a gente procurava um jeito. Se o colega estivesse dormindo, que ele estava dormindo, a gente queimava um palito de fósforo e colocava no pé dele. E acidia essa coisa, e saía de perto. Daí a pouco o negócio ia queimando e queimava o pé dele. Aonde ele acordava e via o armarinho aberto, que a gente deixava a propósito para ele ver, o armarinho aberto, e de cima da cama dele as vasilhas que a mãe dele tinha colocado para guardar, que trouxe as guloseimas para ele. Quando ele via aquilo, ele ficava doido e começava a gritar e coisa e tal, e procurava, e nessa hora cada um corria para sua cama e estava cobertinho, dormindo, tranquilo, para que não acontecesse, para que ele não descobrisse quem era que tinha afanado dele aqueles doces, aquelas guloseimas. Então esse era um tipo de brincadeira que a gente fazia, né? Então esse momento foi um momento, havia responsabilidade, mas havia também um clima de irreverência também dentro. Não, havia. Depois a gente tentava trazer aquele estudante, aquele colega para o nosso meio, né? E fazia participar também. Ele então achava que aquilo era bobagem, que não sei o que era brincadeira. E aquilo ficava desse jeito, que era uma diversão que nós tínhamos. Ficando ali internado, convivendo ali, era uma forma até de manter aquele ambiente como um ambiente agradável. Como um ambiente agradável. Inclusive, tinha uns mais espertos, mais de físico melhor, mais, digamos assim, mais artísticos, que nós emendávamos
um lençol no outro e fazíamos uma tipo corda, né? E desceríamos essa corda até no primeiro andar. Naquele primeiro andar, nós parávamos essa corda e ia descendo pela corda e parava lá e entrava para dentro do refeitório. Lá no refeitório estavam guardados as caixas de marmelada, que eram as caixas de 8 quilos de marmelada, e nós afanava aquilo e levávamos tudo para lá para cima e escondido do guarda-noite, enquanto ele dormia, nós comíamos aquela marmelada, banana, pão, o que tivesse, né? E assim a gente tinha uma alegria de ter feito qualquer coisa errada, escondido do pessoal, inclusive da diretoria da escola técnica, né? Escondido do diretor, professor, na minha época, professor Antônio de Oliveira Lisboa, que, diga-se de passagem, que foi um ótimo diretor, um homem muito sério, um homem muito sisudo, que mantinha muito respeito com os alunos com ele, e de formas que todos nós tínhamos medo terrível desse diretor, né? Que esse diretor é sogro, hoje, esse diretor era sogro do professor Hélio Naves, que ele, professor Hélio Naves, está nesse encontro aqui também, né? E nós tínhamos muitas diversões que a gente inventava, aquelas diversões para poder passar o tempo, aquelas brincadeiras com os novatos, né? Impedia que os novatos entrassem na fila, nos primeiros, seriam os primeiros e coisa e tal, colocaria os novatos lá no fim da fila para poder almoçar ou para poder tomar o café da manhã e assim por diante. E depois a gente não deixava os novatos a comerem os doces, o pedaço de carne, né? E quando a comida estava muito ruim, o arroz estava muito ruim, estava muito grudento, a gente enfiava o garfo no arroz e jogava para cima, aquele arroz pregava no teto e ficava pregado no teto lá. Então isso, aí vinha o bedel, vinham os inspetores de aluno, preocupado com aquela confusão, com aquela anarquia que nós tínhamos feito. Mas era muito bom a nossa diversão lá. E nós tínhamos a aula de manhã e de tarde. E à noite, enquanto esperava a hora de dormir, à noite, enquanto nós esperávamos a aula de dormir, tinha o estudo dirigido, que a gente ia estudar. Era escolhido um colega nosso para seguir o nosso estudo, que seria, nós iríamos estudar aquilo que nós estudamos, que o professor tinha ministrado durante o dia. E era uma coisa muito boa como aproveitamento do aluno. Dali, quando chegava às 8h30, terminava, nós íamos para o dormitório. Lá no dormitório era aquela bagunça nos banheiros, né? Que tinha muita coisa que a gente não tem nem condição de explicar. Mas era muito bom,
que é uma diversão, a gente não tinha aquilo como prisão. Tinha aquilo como uma obrigação nossa e que nós convertíamos muitas coisas em brincadeiras para poder passar o tempo. O senhor foi o idealizador do encontro dos ETGianos, não é verdade? Aqui fui. E hoje já estamos... No 13º encontro. O que motivou o senhor, o que levou o senhor a conceber este encontro de ETGianos? Isso aí foi o seguinte. Em 1999, eu fui a um médico. Cheguei lá, o médico disse, olha, o senhor está com câncer de próstata no grau 5. E o senhor precisa submeter uma cirurgia. Eu digo, tudo bem, eu tenho Impasgo e tenho Afego. Qual que o senhor prefere? Qualquer um. Eu vou te fazer essa cirurgia, mas eu vou lhe cobrar, porque é pouco o pagamento dessas entidades, eu vou lhe cobrar mais R$5.000. Eu digo, não, eu não vou pagar isso não. E ele havia me dito o seguinte, que eu já deveria procurar os meus parentes, porque eu só teria 3 meses de vida. Eu digo, mas doutor, o que é isso? Eu só vou ter 3 meses de vida? Sim, senhor, só vai ter só 3 meses de vida. E então eu chamei meus parentes e participei, que eu ia falecer daí a 3 meses. E eu teria também, ele me aconselhou também que procurasse os meus amigos e participasse os meus amigos. Eu digo, olha gente, os meus amigos são aqueles da saudosa Escola Técnica de Goiânia. Eu vou chamar esses meus ex-colegas da Escola Técnica de Goiânia e vamos fazer uma despedida. E planejei, disse, bom, nós vamos fazer no TCA, que é o Termas Caldas Afego, que pertence à fiscalização do Estado de Goiás, Associação da Afego, Associação do Fisco do Estado de Goiás. E assim eu comecei a procurar os meus colegas da Escola Técnica. E encontrei encontrei 34 colegas. Eu encontrei 34 colegas que dispuseram a vir comigo comemorar aqui, fazer uma despedida. Então eu denominei o encontro de primeiro encontro dos ETGianos, 50 anos de saudade. E aí viemos para cá. E aqui os nossos colegas, não, nós vamos fazer de novo. Então, isso nós fizemos em 2000. Em 2001 nós fizemos o segundo. Mas e os 3 meses que o médico deu para o senhor? Uai, eu continuo vivo até hoje, tem 13 anos.
Tem 13 anos que eu continuo vivo aqui, trazendo o pessoal aqui, os amigos, né, os colegas antigos. Agora, o senhor idealizou o encontro. Agora, o senhor imaginava que esse encontro pudesse ter tido essa continuidade? Não, eu não pensava isso. Isso foi acontecendo e nós fomos empolgando e chegamos a essa situação em que hoje nós mandamos 4 cartas para os nossos. Eu fiz uma relação de todos os colegas com endereço, nome, data de aniversário, o ano que formou. Então, completo ali para a gente identificar. Então, estamos aí fazendo esses encontros. Na avaliação do senhor, o que desperta o interesse e a necessidade a que essas pessoas venham ano após ano neste encontro? Quer dizer, qual é a necessidade interior que tem movido as pessoas para esse encontro? Através das cartas, nós motivamos os nossos colegas a virem, não é? Mas eles vêm, não é totalmente por causa das cartas, é porque eles se sentem hoje não choram mais, mas nos primeiros encontros choravam, um abraçava o outro e chorava de alegria, de satisfação, de prazer em estar reencontrando um colega que há 50 anos estiveram junto na Escola Técnica de Goiânia. Então, é essa saudade. Nós nos reunimos aqui em Caldas Novas, dentro da piscina, fora da piscina, no refeitório, em todos os lugares nós nos reunimos para contar as peraltices que nós fizemos quando éramos estudantes da escola. Nós começamos a contar sobre futebol, sobre um tanquinho que tinha lá, que nós jogávamos futebol dentro desse tanquinho, de uns louquinhos que subiam na caixa d'água lá em cima e saltavam lá embaixo, né? Tinha esses que subiam lá em cima, você fala, nossa senhora, vai morrer. E ele lá de cima saltava, caía no chão, na grama. Quer dizer, tem essas coisas que a gente conta e tem mais coisas de teatro, os teatrozinhos que nós fazíamos lá na escola e que abríamos a porta para o público entrar, para o público assistir, né? As mães, os parentes dos ETGianos. Então, o que motiva esse encontro é a saudade. É a saudade que nós temos de ver o nosso colega e contar as histórias daquele tempo passado, de 50 anos atrás. Isso é que mantém o espírito, o desejo, a vontade de se encontrar aqui. A palavra memória, o que significa para o senhor e para essas pessoas a memória? A memória é aquela visão que nós temos do passado. Então nós lembramos do passado, daquele futebol que nós jogávamos, daquele basquete que nós jogávamos, daquela luta de boxe que nós tínhamos, né? Daquela brincadeira que se chama gata, vamos fazer a gata parir.
Então se unia todos ali sentados no banco e começava a fazer força até fazer um cair fora do banco. Então essas coisas que nós relembramos a nossa memória, né? E de formas que as roubadas de doce, né, dos colegas, as brincadeiras no tanquinho, o futebol, quando passava o mestre tio, nós gritávamos, ô tio, ele ficava brabo, porque ele não gostava de ser chamado de tio, o mestre nosso que nos dava aula de marcenaria. Então, assim, são as nossas histórias. E são centenas e centenas de histórias, né? Eu lhe perguntaria, o senhor dialoga com os demais que participam do encontro com relação a essas lembranças do passado, não é? Eu pergunto ao senhor, nesses diálogos, esse passado, as lembranças vão sendo construídas e reconstruídas coletivamente? Ou cada lembrança fica tal qual a pessoa as possuía, ou ela vai sendo remontada ou corrigida ou ampliada a partir dos diálogos e das trocas de lembranças? Não, elas sempre são reproduzidas tal qual elas aconteceram, né? Tal qual aconteceram, nós colocamos a flor da compreensão dos colegas. E isso aí, eu, por exemplo, não induzo a ninguém a contar história, a falar isso ou falar aquilo. Isso nasce espontaneamente entre todo o grupo. Quer dizer, todo o grupo tem a sua história para contar. E a hora que começam a contar histórias, não para mais, porque cada um quer contar a sua, quer contar suas lembranças, né? Então, isso é que é o gostoso, é o que é bom nesse encontro. Eu não sei se o senhor já viu, já experimentou, já ficou perto de um grupinho, escutando o que eles falam. Então, o papo é muito interessante, porque não se conversa nada aqui sobre o petróleo, que antigamente a gente gritava nas ruas que o petróleo é nosso, que ninguém tocaria no nosso petróleo, né? Hoje o nosso petróleo, não, isso não é política mais, né? Vamos deixar disso, né? Agora, duas outras perguntas finais para encerrar. A primeira o senhor comentou agora há pouco que vocês estão procurando assegurar uma organização mais efetiva, né, para os próximos encontros. Como é que é isso? Realmente, eu idealizei o seguinte, que eu estou observando que o ano passado veio pouca gente, esse ano veio menos gente, e eu já liguei e falei assim, mas será que esse encontro vai acabar? Não, esse encontro não pode acabar. Aí então arquitetei formar uma comissão. Eu formei hoje uma comissão de 10 colegas para que nós pudéssemos, cada um receberá uma listagem de todos os etegianos, e nós colocamos, vamos supor, do nome tal até o número tal ficaria com fulano, do nome tal até o número tal com ciclano, beltrano, e assim percorrendo os 10. E de 15 em 15 dias nós vamos, se Deus quiser, nos reunir e verificar o que nós produzimos nesses 15 dias. Depois de verificado isso, nós vamos fazer a roda girar. A listagem que estava com o senhor passa para mim, a que estava comigo passa para o colega seguinte, o que estava com ele, assim nós fazemos girar
nós iremos pegar outra relação. Então, dessa forma, quando chegarmos no fim do ano, nós tenhamos telefonado para todos os colegas nossos etegianos, que são 900 e poucos etegianos. A última pergunta é: até onde o senhor espera, que expectativa o senhor tem em termos de continuidade deste encontro? Olha, eu espero continuar até eu ter vida, porque esse encontro foi idealizado, ele tem o nome de 50 Etegianos 50 anos de saudade. Etegianos 50 anos de saudade. Quer dizer, os meus 50 anos já foram. E cada um formou num ano. Em cada ano, uma turma já chega para trás. No outro ano, nós vamos comemorar a outra turma que vem. E isso vai caminhando até nós chegarmos ao fim da ETG. Perfeito. E hoje, como ali é um instituto, né, é uma faculdade, se os alunos da faculdade quiserem continuar, eu depois de já desaparecido desse mundo, já vou olhar para aqui e ficar satisfeito. Que alguém pegou o bastão e pegou o bastão e continuou. Perfeito.